O que significa a expressão virar a mesa? Significa basicamente que viraram a mesa. Ou seja, tudo simplesmente começou a ser o contrário do que era antes. Uma expressão que eu vou utilizar aqui para dizer sobre o lado negro da força. O lado negro da força, né? Quando, de alguma certa forma, nós, com a nossa evolução, retroagimos nela, retroagimos na forma, de alguma certa forma nós não evoluímos, nós estagnamos, nós retroagimos na forma. A evolução ela permanece ali, mas a forma ela retroage. Você, por exemplo, se torna um bicho quando você retroage na forma. Nós temos aqui uma forma humana, né? Visivelmente aqui nessa dimensão, mas tem espíritos que estão vibrando de uma forma animal, mesmo aqui, aparentemente nós aqui como humanos, né? Mas por que isso acontece? Porque ficou no lado negro da força. E se tornar um bicho, né? Se tornar um animal, não é somente, né, pelas características físicas, né? Que você se torna um bicho, que você se torna um animal. O lado negativo não está na aparência de um bicho, e sim nas atitudes. Porque tem espíritos, tem consciências, tem formas de animal, mas não são ali do mal. Então, o lado negro da força não representa uma força do bem, e sim do mal. E negro não é apenas o mal. Tira este preconceito, tira essa crença, dizer que as coisas negras são do mal. Isso já é um pensamento preconceituoso, julgador. Então essa expressão aqui, o lado negro da força, é apenas o oposto. As trevas, elas tentam bastante fazer isso, né? Elas tentam distorcer tudo que nós falamos aqui. Da mesma forma que este lado negro da força é a distorção da luz. O lado negro da força se baseia em as trevas utilizarem o conhecimento da luz em benefício das trevas. Então essa expressão, o lado negro da força, não vai explicar muitas coisas. Você vai ter que ver nas atitudes das pessoas, na frequência como aquele conhecimento está. Ou seja, aquele conhecimento da luz, prosperidade, ganhar dinheiro e etc. Religião, falar de Deus, falar de amor, de fraternidade. Ali pode estar embutido comandos hipnóticos, ou seja, comandos das trevas. Então não se baseia em alguém falar de amor, de fraternidade, de evolução, utilizar palavras, né? Para você seguir essa pessoa, para você se inspirar nessa pessoa, porque alguém pode estar falando de uma forma muito mais assim incisiva, de uma maneira que parece que é do mal, que parece que, sei lá. E essa pessoa, ela está seguindo o lado do bem, ela está no lado do bem, não está no lado da força. Então, o que acontece é que as pessoas que não têm uma consciência, né, de estarem no aqui no agora, ou seja, essa consciência que eu falo sempre aqui, o mindfulness, essa atenção plena, elas não têm essa vigilância aos seus pensamentos, essa vigilância ao momento presente. O que acontece? O que acontece é que elas são influenciadas pelos espíritos das trevas a distorcerem tudo. Ou seja, elas, de alguma certa forma, elas caíram na evolução, porque todos nós somos anjos que foram, né, de uma certa forma, caídos na evolução. Nós caímos em algum momento da nossa trajetória como espírito na evolução, porque Deus, ele não cria o mal, Deus cria nós simples e ignorantes. Então o que acontece é que nós caímos na evolução.
E como nós caímos na evolução? Caímos quando ficamos no lado negro da força. Caímos quando nós pegamos os conhecimentos da luz e distorcemos tudo. E aí somos influenciados a viver nessa ilusão. Então, para você perceber este lado negro da força, você percebe, né? O lado bom da força, o lado de Deus. O lado negro da força representa aqui o diabo. E Deus é o oposto. Então você percebe o quê? Você percebe que esse lado negro da força, ele se baseia nas pessoas fazerem o mal pelo bem. Elas utilizam, né, das falas mansas, das comunicações positivas para ali fazer o mal. Elas basicamente fazem o mal na surdina. Elas fazem o mal na fala mansa. Elas fazem o mal aparentemente fazendo o bem. Então tem que ser tipo assim, pessoas muito sábias para identificar quando uma mensagem aparentemente é positiva, se é de fato positiva, porque o ignorante, ele vai discordar, ele vai julgar, ele não vai nem entender uma mensagem da luz. Ao menos ele entender que uma mensagem positiva não é positiva. Ou seja, ele tem esse discernimento que ele não tem um lado negro da força. Os espíritos que estão evoluindo aqui, estão se tornando altamente sábios, que estão se iluminando, eles não podem cair no lado negro da força. Mas por que eles caem? Porque eles pararam de vigiar os pensamentos. Eles pararam de ter esse discernimento. Eles pararam de ter essa vigilância, essa presença. Eles pararam de ficar nesse estado de presença, no aqui no agora. Eles pararam de estar em mindfulness. Eles pararam. Então, o que acontece é que existe esse lado dentro da força. Existe esse diabo. Mas chega um momento que as trevas são desmascaradas. E toda aquela fala mansa, todo aquele bom evangelho, tudo isso cai por terra porque você percebe a energia. Se você continuar, você é um cara, você é uma pessoa que está aí buscando sempre a evolução, sempre ser melhor do que ontem, sempre está vibrando, sempre está de bem com a vida, né? Sempre alcançando dimensões altas. E você vai começando a perceber que vários ensinamentos aí positivos não são de fato positivos. Vários ensinamentos religiosos não são de fato religiosos. Pessoas falam de Deus, falam de Jesus Cristo, e elas não seguem isso. A maioria não segue. Então, isso é estar no lado negro da força. É utilizar de doutrina, é utilizar de conhecimentos bíblicos de positividade para influenciar uma geração, para influenciar-se a si mesmo com ideias fixas. Não expande, não evolui. Isso é estar no lado negro da força. E você ficando no lado negro da força, o que acontece? A sua forma de espírito, ela vai retroagendo. A sua forma espiritual, ela vai se perdendo. Vamos supor que você tem uma forma de um anjo. O cara com essas atitudes, a sua forma original, né? Ela vai, de uma certa forma, se tornando um demônio. E tem espíritos que são muito assim sagazes, né, no mal, que eles conseguem até moldar a sua forma. Então é por isso que é interessante, é por isso que é tão assim importante você não ficar com preconceito, você não seguir as influências externas, você não seguir inspirações mentais, porque todos nós recebemos inspirações das trevas e da luz. Nós temos que ter um discernimento para segui-los.
qual inspiração, qual lado você está seguindo? O lado bom da força ou o lado negro da força? Qual é a inspiração do lado que você está seguindo? E é claro que as pessoas, elas podem, né, estar no mal. O lado negro da força pode permanecer muito tempo nelas. Mas isso não significa que elas são o mal, que elas são assim, das trevas. Porque elas estão nas trevas, elas não são das trevas. Então você vai começando a perceber o quê? Que essas pessoas que estão aí sempre dizendo coisas positivas, de fato, elas não são de fato positivas. Por quê? Porque existe ali uma falsidade. E talvez as pessoas que estão sempre dizendo coisas contrárias, coisas contraditórias, talvez elas estejam ali vibrando na luz. E aquelas pessoas que estão ali sempre dizendo óbvio, sempre dizendo a mesma coisa, elas estão se limitando, vibrando no mal. Porque você se limitar é vibrar no mal. E você, de uma certa forma, não estar no momento presente, né? É se limitar, é estar do lado negro da força. Enfim, vou ficando por aqui e até os próximos conteúdos.